Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a saúde bucal na atenção primária à saúde, e a ênfase que a gente vai dar hoje um pouco é sobre uma perspectiva histórica e também um panorama do que a gente percebe hoje dos dados epidemiológicos. É uma discussão um pouco do modelo de atenção proposto para a saúde bucal. A gente tem também preparado algumas outras web palestras para a gente dar sequência a essa, né, as web palestras com ênfase na saúde bucal, e aí trabalhar um pouquinho sobre as linhas de cuidado. Né? Então, falar um pouquinho sobre a materno-infantil, falar um pouquinho sobre saúde bucal do adolescente, do adulto e também do idoso. Só gostaria de relembrar, assim, que se vocês tiverem outras sugestões ou outros temas que vocês gostariam de discutir em relação à saúde bucal, a gente está à disposição, né? E aí vocês podem ir digitando aqui no chat que a gente vai, então, incorporando as ideias de vocês. Então, a equipe de saúde bucal, ela tem que, né, trabalhar com o conceito de saúde da família, que ela não se limita a ver só o indivíduo isoladamente. Então, é um pouco da mudança do modelo de atenção à saúde bucal que foi, com certeza, incorporado pela maior parte de nós, né, que eram desde a graduação, a gente tinha uma perspectiva muito mais de atendimento individual. Com a inclusão da saúde bucal na saúde da família, muda-se um pouco da proposta, né, do nosso atendimento, que além da parte curativa, né, a gente também tem que dar uma ênfase às questões de promoção e prevenção de saúde, né, em trabalho em conjunto com a equipe de saúde. Lembrando, então, que é preciso a gente cuidar da boca, do corpo, né, e das pessoas, né, que a gente não tem uma boca isolada do restante do indivíduo. Então, só para a gente retomar, então, teve uma reorganização do modelo de atenção à saúde, que foi um modelo, isso em todas as profissões, né, com esse objetivo da gente mudar de um modelo que era completamente hospitalocêntrico e gerado na grandes né, mega especialidades e também numa abordagem individual, para reorganizar todo o nosso sistema de atenção, nosso sistema de saúde, né, o sistema único de saúde, com foco na atenção primária à saúde. E a estratégia que o país utilizou para reorganizar essa atenção primária foi através da estratégia de saúde da família. Então, a gente passou então de uma odontologia sanitária e de um sistema incremental, onde se priorizava principalmente a atenção aos escolares e a organização e a programação para unicamente assistência odontológica, com foco então nos escolares. Tem toda aquela questão de então ter equipamentos dentro dos colégios e a atenção à saúde bucal, ela ter um foco muito maior para os escolares, ainda porque um dos nossos parâmetros de controle de CPOD é o CPOD aos 12 anos, que é o padrão ouro, e ele foi sempre utilizado como indicador de qualidade de serviços, né, de qualidade de saúde bucal nas populações. Depois a gente passou por uma odontologia simplificada e uma odontologia integral, que foi instituída no final dos anos 70 e tinha foco na promoção e prevenção com ênfase coletiva e educacional. O que se viu nessa década? Que, embora a gente tenha tido um grande avanço em termos de estratégias de promoção e prevenção de saúde, nós trabalhamos uma população que ela tem muitas demandas, então ela tem umas necessidades muito acumuladas. Então, parece que trabalhar só com escolares e trabalhar só com prevenção e promoção não daria conta de todo esse panorama da situação bucal dos usuários, né, que estão nos nossos territórios. Depois disso, então, teve o programa de inversão da atenção, onde se pensou que ia intervir antes e controlar depois, e onde se pensava a estabilização, a reabilitação e, posteriormente, então, o declínio das doenças que a gente poderia prevenir, né? Exemplo, a cárie dentária, doença periodontal. Essa
a questão da declaração de alma-ata e da reorganização dos nossos serviços para atenção primária, ela foi focada principalmente num conjunto de ações individuais e coletivas situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. Então, a atenção primária ela é vista como a porta de entrada para os serviços, né, para o sistema de saúde. E onde a gente tem que ter a promoção de saúde e a prevenção de agravos, bem como o diagnóstico, tratamento e a reabilitação e manutenção da saúde. Nessa perspectiva, então, da gente discutir um pouquinho as questões mais das nossa parte mais administrativa do serviço de saúde bucal, é sempre importante a gente lembrar que toda a estratégia que a gente pensa, seja do ponto de vista de acesso, que é uma questão bem crucial na odonto, né, tendo em vista que a demanda, ela muitas vezes suplanta a nossa capacidade instalada, né, mas também temos que levando em consideração os outros atributos essenciais, como a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. Então, nesse aspecto, o primeiro aspecto, então, do atributo de atenção primária, que é o acesso, ele é um aspecto que vai impactar diretamente nos outros indicadores, né, nos outros atributos da atenção primária. Bom, em relação ao acesso, uma das coisas que a gente discute, né, e que está descrito no caderno de atenção básica número 17, é a questão de como é que se vai se organizar o processo de trabalho da equipe de saúde bucal para a gente conseguir garantir o acesso de todos os usuários, né? Como a gente vai ver posteriormente nos slides, os dados do SB, eles demonstram que a gente tem um controle muito maior do CPOD, que é o nosso índice, né, de doença em saúde bucal, que ele é controlado até mais ou menos os 12 anos. E a gente percebe, né, pelo trabalho nos serviços, que a gente tem uma redução deste acesso, principalmente com adolescentes, e que a partir que os adultos jovens e os adultos que estão no mercado de trabalho, eles têm uma redução do acesso, né, das suas consultas à equipe de saúde bucal. Uma das formas, acho que a gente tem que levar em consideração é como é que esses atributos eles estão direcionados ao nosso panorama de saúde bucal atual. E como é que, talvez, a forma que a gente privilegia os acessos às equipes de saúde bucal, elas podem impactar diretamente com a saúde bucal do território. Nós trabalhamos ainda com uma perspectiva de uma população muito grande de desdentados, né, e onde a gente tem um número de perdas dentárias muito acentuadas, principalmente quando a gente tem adultos jovens. Então, talvez esse atributo da atenção primária acesso, ele tenha que ser discutido mais amplamente. Como é que vai se dar o acesso? O acesso, ele vai se dar através de fichas, ele vai ser organizado através de acesso por grupos, ele vai ser trabalhado com critérios de equidade, classificação de risco em odontologia, que é uma das questões que está sendo bastante discutida agora, como é que a gente vai trabalhar essa questão do acesso, baseando, né, a questão da equidade, que é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Como a gente favorece o acesso daquelas pessoas que têm mais dificuldade, né, levando em consideração o nosso processo de trabalho, também o horário de funcionamento das nossas equipes e o perfil populacional do nosso território, né? Então, possivelmente, os territórios de todos vocês, onde vocês atuam, não necessariamente é o local parecido com o território onde eu atuo, mas para cada comunidade a gente tem que pensar estratégias que facilitem o acesso dessas pessoas, seja eles qual forem, né? Nesse mesmo aspecto, uma das questões bem importantes também da gente poder fazer um acompanhamento ao longo do tempo, e eu acho que linka um pouco da orientação familiar e a longitudinalidade, é a questão da gente acompanhar as pessoas e acompanhar as famílias ao longo do tempo, porque isso favorece o vínculo. E vários estudos demonstram que esse aumento do vínculo ele tem um impacto também muito positivo sobre alguns desfechos, né, de saúde bucal.
Principalmente porque a gente trabalha com uma questão, muitas dessas doenças, elas têm um comportamento, têm uma questão motivacional muito importante. Então, essa questão do vínculo e de um relacionamento mais próximo e contínuo com os nossos usuários, eles tendem também a trabalhar positivamente para a gente ter desfechos mais saudáveis em relação à odontologia. Outro tributo muito importante que a gente tem que discutir e também para a gente refletir como é que isso está acontecendo nas nossas equipes é a questão da integralidade. Como é que a gente consegue, então, trabalhar em equipe e fazendo toda a organização, né, e tentando olhar aquele usuário com as suas necessidades e também com o que a unidade pode ofertar e qual é a necessidade dele do ponto de vista de vista integral. Muitas vezes, os usuários, eles chegam na unidade, então eles se aproximam da unidade através da odontologia. E é muito importante a gente estar atento que talvez esse acesso ele seja uma oportunidade muito importante da gente ter um olhar mais ampliado sobre esse usuário e tentar fazer a gestão do cuidado dessa pessoa ao longo, né, das suas necessidades e poder fazer uma troca com os colegas de equipe. E nesse aspecto também a coordenação do cuidado, né? Nós trabalhamos, ou muitos locais, embora ainda número reduzido, mas alguns locais dispõem dos centros de especialidades odontológicas. Então, lembrar que uma vez que a gente encaminha esse usuário para o centro de especialidades odontológicas, ele permanece sobre responsabilidade da atenção primária, né? Então, esse usuário ele vai ter que ser acompanhado ao longo do seu desenvolvimento, ao longo das suas necessidades de saúde bucal pela rede de atenção à saúde, sempre levando em consideração que a gente tem que ter um olhar, né, também mais cuidadoso sobre esses usuários e para a gente ter um olhar, se o usuário ele foi ao centro de especialidades, a gente tem uma taxa muito alta ainda de absenteísmo, né, nas consultas da atenção secundária. Então, como é que a gente consegue trabalhar isso também com os nossos usuários, levando em consideração também a orientação comunitária, né? Como é que a gente consegue trabalhar algumas questões de saúde bucal com a comunidade, né? Então, a gente pode trabalhar questões de promoção de saúde, né, através de grupos na comunidade, aproveitando estratégias como sala de espera, e levando em consideração sempre a competência cultural, como é que é a cultura do território que a gente está trabalhando, como é que a gente vai poder inserir algumas informações de como é que aquela comunidade também vê a nossa atuação e qual é a demanda, né, qual é a necessidade, quais são os aspectos culturais que vão estar envolvidos nas solicitações daquela comunidade. Sempre levando em consideração que todas essas propostas que a gente faz para o território, o mais recomendável é que elas sejam pactuadas com a comunidade, para que a gente tenha um apoio do controle social nas nossas ações, tanto sendo elas de organização de processo, quanto as próprias questões de discussão de acesso, de orientação comunitária, o que aquela comunidade necessita e o que a gente pode ofertar em parceria, né? Então, panorama de saúde bucal no Brasil. A portaria 1444 de 2000 vai regulamentar a incorporação dos profissionais de saúde bucal em algumas modalidades, né? A modalidade número 1, então, por exemplo, a gente tem o cirurgião dentista mais o auxiliar de saúde bucal. Modalidade número 2, a gente tem o cirurgião dentista, o técnico de saúde bucal e o auxiliar de saúde bucal. E na modalidade 3, a gente vai ter a unidade móvel odontológica. Além disso, a gente tem... Então, vamos retomar aqui, pessoal. A gente está falando um pouquinho do incentivo do financiamento. E eu trouxe aqui um dado para vocês, que cada equipe de saúde bucal deverá atender em média 6.900 habitantes, mas essa informação ela foi dada assim, Brasil em 2000. A gente teve em 2011 toda a reformulação da política de atenção básica, né? E ela trouxe
novas discussões sobre o número de habitantes, né, sobre a população que a gente tem que atender, e também a discussão de que para cada equipe de saúde bucal ser implantada, deveriam ser implantadas 2 equipes de saúde da família. Tem toda uma discussão agora para a gente trabalhar com essa proporção de uma equipe de saúde da família com uma equipe de saúde bucal. E a gente ainda tinha informação que para os municípios com menos de 6.900 habitantes poderia ser implantada uma equipe de saúde bucal com 1 ou 2 equipes de saúde da família implantadas. Então, só para relembrar um pouquinho da Política Nacional de Saúde Bucal, né? Ela foi, então, implantada em 2004 e uma das suas diretrizes são assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, independente da estratégia adotada pelo município para sua organização. Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando individual com coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação em saúde da população adscrita. Não descuidando, né, da necessária atenção a qualquer cidadão em situações de urgência. Então, essa parte, né, essa questão de assegurar tanto a demanda programada quanto a demanda espontânea, ela faz parte, né, das atribuições da equipe de saúde da família, de uma forma em que a gente não restrinja o acesso das pessoas e que isso seja feito de uma forma adequada, né? Porque o serviço de saúde, principalmente o serviço de saúde bucal, eles não têm uma tradição assim de avaliação de indicadores. Acho que agora com as estratégias do governo, dessas questões de a gente poder avaliar um pouquinho, monitorar os nossos indicadores de saúde, eu acho que é uma atividade que vai ter que ser incorporada por nós, né, profissionais das equipes de saúde bucal e também nos nossos planejamentos e nas nossas ações de saúde, que vem ao encontro, né, de utilizar epidemiologias e informações sobre o território para subsidiar o planejamento das ações de saúde. Aqui cabe ressaltar, né, que quanto mais fidedigno for as nossas informações para os sistemas de monitoramento, né, seja ele o CIAB agora a entrada do ESUS, melhor, porque a gente vai estar conseguindo acompanhar também os indicadores de saúde e doença e qual é a resolutividade das nossas ações em saúde, com ênfase agora na atenção primária. E incorporar práticas contínuas de avaliação e acompanhamento de danos, riscos e determinantes do processo de saúde-doença, centrando sua atuação na vigilância saúde. Para que essas questões da Política Nacional de Saúde Bucal elas sejam de fato implementadas, a gente tem que ter forte essa questão do trabalho em equipe. Então, o trabalho dos agentes de saúde, trabalho da equipe de enfermagem, o trabalho dos médicos, para que a gente consiga ter um olhar mais vigilante sobre as questões da saúde do território e também das questões de saúde bucal. Frisando, então, assim, que o trabalho dos agentes ele é um trabalho muito importante para que a gente consiga colocar em prática essa questão da avaliação e do acompanhamento. Em relação às ações, então, as ações de saúde bucal, elas devem se inserir na estratégia planejada pelas equipes de saúde, numa inter-relação permanente com as demais ações. Então, tentar unir as ações que são promovidas pela unidade, por exemplo, aproveitar situações estratégicas como as campanhas de vacina, as campanhas de prevenção da saúde da mulher, para a equipe de saúde bucal também se inserir e incluir questões que são específicas do nosso núcleo, né, de que forma a gente pode estar colaborando nas questões de promoção e prevenção de saúde. Então, ações de proteção à saúde podem ser desenvolvidas no nível individual ou coletivo. Então, lembrando que também, tanto no nosso atendimento clínico assistencial quanto nas ações coletivas, a gente tem é muito importante, a gente tem o dever de trabalhar com a questão de proteção à saúde. E os procedimentos coletivos, que são ações educativas e preventivas realizadas nos âmbitos das unidades de saúde, mas não só dentro da unidade, elas podem ser realizadas no território, na comunidade, e tem se mostrado como uma grande estratégia para o aumento da adesão dos usuários das nossas
as nossas atividades. Então, trabalhar um pouco com o controle social, trabalhar com as lideranças da comunidade e talvez deslocar um pouco da atividade da unidade para o território, para onde estão as pessoas. Ações de recuperação e também ações de reabilitação. Em relação, né, à qualificação da assistência, tem-se mais ou menos uma orientação, né, que a gente tem que executar tarefas tanto clínicas assistenciais como atividades, né, de promoção de saúde, que seriam planejamento, capacitação e atividades coletivas. Nesse aspecto, né, a gente tem no caderno de atenção à saúde bucal número 17, que é o caderno de atenção básica, que para maximizar a hora clínica do CD, né, a gente tem que, para otimizar a assistência. Então, ele indica que de 75% a 85% das horas contratadas, elas têm de ser dedicadas à assistência. De 15% a 25% para outras atividades, como, por exemplo, planejamento, capacitação, atividades coletivas, incluindo nesse aspecto também o programa de saúde na escola, né, que muitos dos municípios aqui do nosso estado aderiram, né, e que a gente tem uma questão de fazer um levantamento das necessidades dos escolares. Nessa mesma perspectiva, só relembrando um pouquinho a Política Nacional de Atenção Básica, lembrando que das 40 horas dos profissionais, eles garantem que 32 horas são relacionadas à assistência e 8 horas elas podem ser dedicadas também a outras atividades. E que as atividades educativas e preventivas, ao nível coletivo, elas devem ser executadas preferencialmente pelo pessoal auxiliar. Então, trabalhar bastante com a questão dos TSBs e dos ASBs, né? Sempre relembrando a questão da escovação supervisionada direta e indireta, né? E então, que talvez né, os técnicos e os auxiliares eles possam colaborar muito nas atividades da equipe de saúde bucal, fazendo as atividades educativas e preventivas, né, no nível coletivo, e o cirurgião dentista ele pode então exercer a sua parte assistencial, enquanto que o TSB e o SB estão fazendo atividades educativas. Isso vai otimizar um pouco da assistência que é ofertada pela equipe, né? Sempre com planejamento, supervisão e avaliação do CD, do cirurgião dentista, lembrando que os técnicos auxiliares, eles têm que exercer suas atividades sob supervisão. Então, no Brasil, só para a gente lembrar aqui, em dezembro de 2010 estavam implantadas aproximadamente 20.300 equipes de saúde bucal, localizadas em 85% dos municípios brasileiros, oferecendo aproximadamente 147 milhões de atendimentos odontológicos. Isso foi uma grande expansão, né, da assistência odontológica nos serviços de saúde, né? Os outros modelos de atenção à saúde que são mundiais, que são considerados modelos de atenção à saúde muito bons, raros são os que têm a equipe de saúde bucal nessa proporção incluída nos serviços que são ofertados. Então, acho que a gente tem que cumprir o nosso papel social, né, e o nosso papel de ser resolutivo em relação à atenção primária, ainda mais com esse incentivo que tem sido dado para as equipes. Então, a gente pode ver aqui que os resultados do SB, então a gente teve uma redução de 17%, né, de lesões de cárie nos dentes descidos, sendo que 80% desses dentes descidos eles não foram tratados. Então, como é que a gente observa esse dado e como é que a gente discute o acesso das crianças da primeira infância às nossas unidades de saúde? Também em que locais a gente pode estar fazendo atividades utilizando técnicas que já são preconizadas, como por exemplo o RT, para que a gente tenha a gente aumente o acesso dessas crianças à atenção odontológica. Aos 12 anos, a gente vê que as crianças livres de cárie cresceram de 31% para 44%. Cerca de 1,6 milhões de dentes deixaram de ser afetados pela cárie entre 2013 e 2010.
A gente tem 1,4 milhões de crianças que não tem nenhum dente cariado na boca. Todas as regiões do país elas melhoraram o índice entre 2013 e 2010, exceto a região norte, que teve um ligeiro aumento. E os valores entre o norte e o sudeste da questão do CPO deles mostram uma diferença de quase 90%. Então, também relembrando que a gente tem uma disparidade nacional, né, entre as regiões muito grandes. E mesmo entre os nossos, entre os municípios do nosso estado, também há uma disparidade. E isso pode ser tanto devido a o acesso a questões da assistência, propriamente dita, como outras ações de prevenção de saúde bucal, por exemplo, em relação à água afluoretada, né? E existe também uma diferença nos próprios municípios, entre a população que tem acesso à água de abastecimento, né, na região do centro, e também a comunidade que tem acesso à água do poço na região mais rural. Nesse momento, a gente tem que trabalhar com as questões mais epidemiológicas e também questões de protocolos que são ofertados pelo Ministério, como, por exemplo, as indicações ou não de uso de fluoretos, né, aplicações tópicas de fluoretos, em quais formatos elas talvez sejam mais efetivas para a população que a gente trabalha. Será que a gente tem que ofertar em gel? Será que a gente tem que ofertar em solução? Será que é necessário? Então, é sempre muito importante a gente conhecer o território até para saber quais tipos de intervenções nós vamos fazer naquela situação, que às vezes não é a mesma dentro do próprio município. O Brasil entra, então, no grupo de países com baixa prevalência de cárie. O CPO deve estar entre 1,2 e 2,6, e atualmente o Brasil tem um CPO de 2,1. Em relação aos adolescentes de 15 a 19 anos, a gente vai ver uma redução de 30% do CPO dessa faixa etária, sendo então 18 milhões de dentes que deixaram de ser atacados pela cárie, e caiu pela metade o número de adolescentes que sofreram algum tipo de perda dentária. Em relação aos adultos, a gente vai ter um CPO que cai em relação a 19%, né, nesses 7 anos, passando de 20,1 para 16,3, com aumento de acesso da população adulta ao tratamento da cárie e menos dentes que estão sendo extraídos por conta de doença. Embora a gente tenha essa melhora, a gente ainda vê um crescimento muito grande, né, desse índice. Então, o CPD é muito mais elevado em adultos quando comparados às crianças até 12 anos, né? Os idosos, então, entre 65 e 74 anos, mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total, né? E 4 milhões precisam usar prótese parcial. Acho que também a gente, em algum momento, vai ter que fazer uma discussão, acho que seria bem interessante a gente fazer uma discussão aqui, Antélio, pela essa questão da inserção das próteses dentárias na atenção básica, né? E quem sabe a gente poder trabalhar com, relembrando algumas questões também de capacitação, que a gente pode, se for do interesse de todos, né, ver a possibilidade de fazer aqui pelo TEL. Além disso, a questão do Centro de Especialidades Odontológicas, que são 853 unidades em funcionamento, né? Agora a gente está tendo uma expansão maior aqui no estado. Então, a gente tinha 20 centros de especialidades odontológicas e a gente está no incentivo do governo do estado de fazer uma ampliação desses centros de especialidades odontológicas. Então, lembrando aqui a estratégia do Brasil sorridente, né, que mantenha seu sorriso, cuide da sua boca, que são folders e também são dispositivos que a gente pode utilizar durante as nossas atividades dentro das equipes, dentro das equipes se disponibilizando para a comunidade, para que a gente consiga ter um acesso também, uma discussão mais próxima com os usuários sobre as questões de saúde bucal. E só relembrando, então, que as ações de promoção e proteção de saúde, as ações de recuperação, a prevenção e o controle de câncer bucal. Destacando aqui, então, que a gente está encerrando o curso de estomatologia que foi ofertado aqui pelo Telesaúde, e se vocês tiverem interesse de uma nova edição, também nos avisem para a gente planejar uma nova edição. O incremento da resolução da urgência,
né? A inclusão de procedimentos mais complexos na atenção básica e a inclusão da reabilitação protética na atenção básica. E nessa perspectiva, eu queria começar a levantar a discussão com vocês de como é que a gente percebe a situação de saúde bucal no território em que a gente está inserido, né? Como é que a gente vai planejar as nossas ações baseadas nas questões epidemiológicas do território. Baseado nisso, a gente pode, então, trabalhar com protocolos para qualificar a nossa assistência clínica, discutir questões que estão sendo disponibilizadas pelo Ministério. Então, acho que tem muitos protocolos de saúde bucal que estão incluídos nos outros cadernos. Por exemplo, saiu agora o caderno de hipertensão e de diabetes, onde a gente tem todo o protocolo de acesso e indicações clínicas para tratamento. A gente também tem o caderno de atenção à saúde bucal da criança, que é um caderno também que tem inclusão de atividades, de sugestões, né, de atividades, de protocolos clínicos para atenção à saúde bucal da criança e também da gestante. A gente planejou essa primeira apresentação com uma discussão mais inicial da gente discutir como é que está a situação de saúde bucal do território e deixar para as futuras palestras e discussões mais por linhas de cuidado. Tá? Então, eu queria deixar essa pergunta para a gente iniciar a nossa discussão por chat. Tá? E colocar, então, o Telesaúde à disposição de vocês para o que vocês precisarem e as dúvidas que vocês tiverem, que a gente, se não conseguir contemplá-las todas hoje no chat, mas que a gente possa contemplá-las através das solicitações da página dentro da plataforma do Telesaúde RS. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu fico aguardando as questões no chat. Agora sim. Então, em relação, Medianeira, a tua pergunta sobre o caderno de saúde bucal, como eu tinha falado, tu pode nos solicitar e também, ou tu pode ter um acesso direto pelo link do Ministério, mas na realidade eu te indico mais alguns materiais, que seria um protocolo de IHC e também o protocolo da Prefeitura de Curitiba, que são materiais muito bons em relação à saúde bucal da criança. Se quiseres, tu nos encaminha uma solicitação pela plataforma e que a gente te retorna sem problema algum. Bom, eu recebi aqui mais uma pergunta, se seria interessante ter um coordenador na unidade de saúde da família para proporcionar esse vínculo no processo de trabalho entre a equipe de saúde bucal, saúde da família com a equipe de saúde bucal. Na realidade, um coordenador só, a impressão que eu tenho, né, é que isso tem que ser uma interação entre a equipe. Ter uma pessoa de referência é sempre muito bom, mas pode ser uma pessoa que não necessariamente é a coordenadora. Ela pode fazer só o gerenciamento dessas questões da equipe de saúde bucal, né? E trabalhar com essa interação com as pessoas, sempre aproximando, claro, com o Conselho Local de Saúde e tentando trabalhar com as lideranças locais. Mas isso não precisa ser uma pessoa específica, um coordenador, né? Toda a equipe de saúde tem que estar envolvida nesse processo. Pessoal, eu estou recebendo aqui bastante perguntas sobre os centros de especialidades odontológicas, né? Então, assim, o Centro de Especialidades Odontológicas, ele está tendo uma ampliação bem grande aqui em relação ao estado, tá? E a gente tem as indicações como no link aqui do portal da saúde do Ministério, então a gente tem as indicações para como é que se faz todo esse processo de acesso, tá? Mas só para a gente fazer uma discussão inicial, né? Então, a gente vai ter como serviços mínimos a ofertar para a população, né? O diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca, a periodontia especializada, a cirurgia oral menor, a endodontia e também o atendimento aos portadores de necessidades especiais. Lembrando também que está tendo todo um incentivo para os laboratórios regionais de prótese dentária, que são unidades próprias do município, que podem ser unidades terceirizadas credenciadas, né, que vão confeccionar as próteses totais, as próteses parciais removíveis ou próteses coronárias intrarradiculares e fixas também adesivas. Existe, né, uma produção mínima
né, que o município, estado, vai produzir em relação a o valor do repasse que ele vai receber. Então, até 50 próteses, a gente tem mais ou menos o repasse de R$ 3.000 mensais, entre 51 e 150, 9 mil, e acima de 151 próteses, 12 mil. Então, existe toda um protocolo para o credenciamento, que se vocês tiverem interesse também a gente pode disponibilizar para vocês através das perguntas da plataforma do Telesaúde RS. Então aqui a Ângela, ela já relatou aqui em relação à tua pergunta, Paula, aqui em Serafina eles têm prótese, aqui em Porto Alegre a gente também tem a disponibilização de prótese nos municípios, mas eu acho que existe essa ideia de se fazer, de se implantar e ampliar os laboratórios regionais de prótese. Deixa eu ver. Bom, os kits de creme dental e escova, eles são uma proposta do Brasil Sorridente, mas mesmo assim, como a Ângela também relatou, os kits também são distribuídos por parceria com o SESC,